Olá, muito bem-vindos a mais uma aula do Beleza é Ter Saúde. Eu sou Cíntia Natoli, eu sou fisioterapeuta integrativa e eu ajudo profissionais e pessoas comuns que gostam desse tema a entenderem um pouco mais sobre a estética terapêutica, sobre saúde integrativa. Então, acaba que a gente aprende um pouquinho da estética, a gente entende o quanto é gostoso, a gente se sente bem com autoestima, mas a gente sabe que a estética depende de um corpo saudável, então não dá para separar uma coisa da outra, e é para isso que eu estou aqui, para a gente não esquecer que estética sem saúde não vale a pena e que beleza mesmo é ter saúde, certo? E na aula de hoje a gente vai falar sobre flacidez, entendendo que flacidez não é apenas ausência, falta de colágeno. Esse é o nosso tema de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais profundamente sobre essa questão da flacidez. Tem muita gente que acha que flacidez é só colágeno, é só falta de colágeno, e não é somente isso, tá? Então toda quinta-feira eu tô aqui com uma aula nova às 18h15, um vídeo novo disponível. Se você gosta, clica aí para você se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações e já aproveita e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer e divulgar também o meu trabalho, combinado? Então, vamos começar? Na clínica, né, no consultório, uma das maiores queixas geralmente é a flacidez. A gente tem várias outras queixas, mas chega um momento da vida ali, a partir dos 40 anos, principalmente as pessoas que não fizeram um preventivo, que não fizeram um gerenciamento de pele, começam a se queixar de flacidez. Fala sobre um derretimento da pele, de não se reconhecer mais, falam muito das questões de pálpebras, e muita gente chega pra mim falando, agora acho que só cirurgia, agora acho que só entrando na faca, e essa afirmação, ela é falsa, tá? Então, não é necessário todo mundo sair se cortando para ficar feliz, para se sentir bem. Primeiro que a gente tem que lembrar que existe um fator importante, que é o nosso fator emocional. É a maneira com que nós nos enxergamos no espelho, tá? Então, tem muita gente que tem, às vezes, estruturas que estão muito mais debilitadas, se olham no espelho e não se incomodam. Enquanto outras pessoas que, às vezes, estão super bem, se olham no espelho e se incomodam com o que estão enxergando. Então, a gente precisa entender que estética, ela vai muito além do que nós padronizamos como bonito ou feio, como certo e errado, como adequado ou não adequado. Por quê? É como nós nos sentimos internamente que pesa mais, certo? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Mas quando a gente fala que, de fato, a pessoa chega, ela tem uma queixa, e a gente olha e fala, existe de fato uma disfunção, mas será que eu corrigir essa disfunção vai ser suficiente para essa pessoa se sentir melhor? Às vezes sim, às vezes não. E por isso que essa técnica de saúde, de estética terapêutica, ela é tão legal. Porque ela vai ajudar a pessoa a trabalhar a integralidade dela. Tudo que envolve o bem-estar e a autoestima dela, sempre com segurança e saúde. Então existem casos muito avançados que, de fato, técnicas conservadoras vão ser mais difíceis de alcançar o resultado que às vezes a pessoa espera. E a gente precisa entender que resultados são progressivos, são graduais, quando nós falamos de um tratamento mais conservador. Eu sempre repito isso aqui, porque antes de tudo a gente precisa ter ética e ser correto, ser honesto com cada cliente, cada paciente que procura o nosso trabalho. E você aí que está assistindo para aprender mais e buscar qual é a melhor solução para você, você precisa entender isso também. Então, constância é você dedicar um tempo do seu dia para o autocuidado. E isso dá muita diferença. Tá? Lembrando que mesmo com procedimentos invasivos, mais radicais, como cirúrgicos, você vai precisar de um pós-operatório, você vai precisar de cuidados, você vai precisar gerenciar da mesma maneira. Então, vamos começar com um gerenciamento mais inteligente, mais integrativo, para que o corpo se torne um terreno biológico viável e que ele possa responder com qualidade e ainda mais eficiência aos nossos tratamentos. Tá? Então, muitas vezes a gente vê cliente que chega e fala assim, eu já fiz bioestimulador de colágeno, essa porcaria não funciona. Tem gente que fala isso, que bioestimuladores de colágeno não funcionam. Já tem gente que ama. Já fiz radiofrequência, não funciona. Já fiz um monte de coisa, não funciona. Não é estranho? Porque as técnicas em si, elas são aprovadas porque elas deram resultado. Elas são autorizadas porque elas deram resultado dentro de um estudo científico. Então, por que no seu terreno biológico isso não está funcionando? Talvez o problema não esteja na técnica, mas internamente no que está acontecendo com o seu terreno biológico, com a sua fisiologia, com a sua parte interna. E é isso que um terapeuta da beleza observa. Ele vai investigar melhor o porquê daquela flacidez. Será que de fato é falta de colágeno? Porque se não for, não adianta pôr colágeno. Entende? Não vai responder. Não adianta você querer estimular algo que está se degradando com uma velocidade muito grande.
Então a gente precisa entender que a matemática tem que bater. Se eu gasto mais e produzo menos, eu fico deficiente. Então a flacidez é como se fosse um banco. Se eu fico lá trabalhando bastante, eu estou rendendo, automaticamente economizando, eu vou ter um balanço positivo. Mas se eu gasto mais, se eu estou degradando mais o meu colágeno do que produzindo, uma hora essa conta vai ficar negativa. E sim, eu vou ter tanto a parte do cabelo, da pele, de unha, a gente vai ter alterações que vão impactar na nossa estética, tá? E aqui hoje falando especificamente da flacidez, né? Então muita gente tem pouca melhora, tem resultado que não se sustenta, mas quando a gente fala de resultado que não se sustenta, eu quero que vocês entendam que nenhum resultado se sustenta uma vez só. A gente está numa constante, o tempo está passando. O envelhecimento é um processo fisiológico, natural e muito importante na nossa vida. Né? Envelhecer é um privilégio, a gente pode buscar envelhecer de uma forma mais saudável, mais ativa, com uma autoestima mais elevada, mas entendendo em que fase da vida nós estamos, e a gente precisa ter bom senso e coerência para querer alcançar coisas possíveis dentro dessa faixa etária. Percebe? Então, tudo isso precisa estar muito bem alinhado, precisa estar muito bem organizado, para que a gente possa oferecer um tratamento que seja coerente, digamos assim, com o perfil de cada pessoa. Tá? Então, o colágeno não é só produzir, ele tem que se organizar, ele tem que se sustentar e ele tem que permanecer nesse organismo durante uma fase. Então, a degradação, o corpo ele está sempre em regeneração, né? Ele está sempre passando por esse processo. Uma parte morre, uma parte nasce, uma parte morre, uma parte nasce. Então, a gente tem essa constância, né? E esse mecanismo, com o passar do tempo, ele pode ir ficando mais lento. E a gente pode tornar isso ainda pior com os nossos hábitos de vida. Então, se eu não entrego para o meu corpo recursos para que ele faça esse processo com eficiência, com agilidade, a gente tem ali um metabolismo. Então, se o meu metabolismo está lento, está fraco, está pesado, o colágeno, ele não vai ser uma prioridade. Por quê? O corpo ele sempre vai priorizar o que é vital. Ele vai priorizar tudo que é vital. Então, ele vai priorizar o colágeno em regiões que sejam essenciais e vitais para ele. É uma questão de sobrevivência. A pele, ela é importante numa situação muito extrema, percebe? Mas numa rotina comum, ela não vai ser uma prioridade. O seu coração, sim. O seu intestino, sim. Os seus rins, sim. Seu cérebro, sim. Entende? Então, a gente vai sempre priorizar, o corpo vai fazer isso de forma natural, e a gente precisa entender que isso é um processo biológico sobre sobrevivência. Então, se você não oferece para o corpo o que ele precisa, ele vai começar a degradar de forma mais rápida e ele não vai conseguir produzir com a mesma eficiência, porque ele não tem nutriente, ele não tem recurso, ele não tem substâncias suficientes para poder se regenerar, para poder recuperar. E aí é onde eu falei que o saldo fica negativo. Então, quando a gente fala de flacidez, a gente tem que entender que existe um processo multifatorial. Não é só colágeno, porque se fosse, era só colocar colágeno e estava resolvido. Ah, tá degradando muito. Põe muito. Põe muito. Ia ser fácil de resolver, mas não é assim que funciona. Nem sempre só o bioestimulador vai funcionar. E é aí que mora um profissional realmente com raciocínio avançado, que consegue avaliar de forma mais profunda e entende sobre fisiologia, entende sobre o corpo humano, tá? Então o que a gente precisa observar além do colágeno? Esse corpo tá inflamado? Eu sei que esse termo tá na moda, né? Ah, tudo é inflamação. Mas sim, o corpo ele sempre tem algum grau de inflamação. O problema é que hoje em dia, com tudo que a gente vem vivendo, com a qualidade dos alimentos, com a rotina, tudo isso acaba deixando essa inflamação crônica, um pouco mais intensa do que deveria, e isso gera uma sobrecarga no nosso organismo, tá? Então, níveis de estresse também acabam aumentando essa questão inflamatória, acabam deixando o corpo mais sobrecarregado, mais exausto, mais cansado, e a gente sabe que a alimentação também está diretamente ligada e é uma das coisas mais importantes no processo estético e de saúde. A alimentação, gente, é o recurso que na medicina chinesa, por exemplo, no Ayurveda, a alimentação é o remédio. E ela também pode ser o veneno. Então, a gente precisa começar a entender que a alimentação, ela é um recurso de saúde, ela é remédio, não é para sentir prazer comendo. Comer não é uma fonte de alegria e prazer, é uma fonte de sobrevivência. É uma questão de respeito à sua vida. É uma questão de valorizar o seu templo. De ter respeito por essa máquina, por esse corpo, por esse templo que te foi dado. Então a gente precisa começar a olhar o alimento de forma mais sagrada, mais cuidadosa, com mais respeito, olhar para nós da mesma forma. Porque na hora que a gente come pelo prazer,
a gente acaba se matando. A gente está se violentando. E isso não está correto. Aí a gente olha no espelho e fica preocupado com o que vê fora. Mas a gente não faz ideia do quanto dentro está feio, que é o mais perigoso. Porque se fora está manifestando algo, é porque dentro isso também está acontecendo. Se você não gosta do que você está vendo fora, é porque dentro está pior ainda. Então a gente precisa olhar para dentro antes de querer olhar para fora. Senão a gente fica mascarando, se auto-enganando e a saúde lá dentro se deteriorando. Certo? Isso é uma estética terapêutica responsável e com saúde. Então, quando a gente tem isso, se eu tenho um terreno desse jeito, se eu tenho esses fatores, pode estimular o colágeno que não vai adiantar nada, ele vai destruir de novo. Ele não vai permanecer, ele não vai sustentar, ele não vai durar. Então a gente tem, né, uma parte que é a gente sabe que é energia celular, que é a parte da mitocôndria. Então o que acontece? Nessa estrutura, você precisa ter uma energia para fazer as coisas acontecerem, que é o ATP. Então a célula ela precisa ter ATP suficiente para que ela faça uma produção eficiente, para que ela funcione certinho, para que ela faça os reparos necessários. Então, se eu não tenho isso, porque o meu fibroblasto, que é a estrutura que vai fazer a produção de colágeno e elastina, ele vai precisar ter esse ATP, ele vai precisar ter essa energia. Essa mitocôndria ela precisa ser estimulada. Né? Aí tem gente que fala, o laser ativa a mitocôndria, é porque aumenta a produção. Ok, se ativa a mitocôndria, mas aí a sua alimentação não tá boa, o seu nível de hidratação com água não tá bom. O que adianta você exigir mais de quem não tem recurso? Imagina uma pessoa trabalhando 24 horas sem água, sem comida e sem poder dormir. Ela vai produzir? Aí passa um dia, passa 2, passa 40 anos e você está dando o mínimo de água, o mínimo de comida. O que acontece? É isso que a nossa célula vive todos os dias, quando você não bebe água, quando você escolhe comer errado, quando você não descansa. É uma escravidão. Percebe? Olha que triste o que a gente faz com a gente. Olha como é triste onde a gente chega, às vezes por conta da correria do dia a dia, correria de trabalho. Aí a gente acha a escravidão uma coisa absurda, mas a gente não percebe o quanto a gente se escraviza todos os dias e trabalha no limite, porque o corpo dá conta. O corpo dá conta, o corpo dá conta, o corpo dá conta. E aí? Até quando ele vai dar conta? Aí chega no fim da vida, tem Alzheimer, tem demência, tem AVC, tem infarto. E aí? Aí fica se lamentando, fica se vitimizando, mas e a sua parte nesse processo? O que você está construindo? Aí a pessoa vai, busca estética, cuida da estética, fica linda, maravilhosa e não lembra o próprio nome. A pessoa fica magra, maravilhosa, usa canetinha para emagrecer e amanhã tem uma desregulação, aí faz a bariátrica e não fez o acompanhamento certo, não fez o tratamento certo, tanto para canetinha quanto para bariátrica. Muitas vezes as pessoas fazem e acham que não precisam fazer mais nada. Não é assim que funciona. Depois que você fez isso, você vai precisar de acompanhamento e cuidado constante, sim. Vai precisar, sim. E é o mínimo que você pode fazer por você. Não adianta a gente buscar a estética e depois o preço é muito caro, gente. Aí você resolve uma coisa e arruma outro problema. Então entendam, tem momento que a canetinha é importante, tem momento que a bariátrica é importante, mas o que é importante é o tratamento como um todo. É constância no cuidado. Não existe fórmula milagrosa. A gente tem que fazer a nossa parte todos os dias. Todos os dias. Combinado? Então, quando você recebe um paciente, um cliente, ou quando você vai até um consultório buscar essa questão, aí a gente vai começar a perceber como que é a sua fisionomia, como é a sua mímica facial, se você é mais bravo, se você é mais alegre, qual é o tipo de estímulo que você dá muscular para esse rosto. Porque, ao longo do tempo, essa musculatura, ela também vai perdendo tônus, ela vai perdendo força. E isso vai acabar com a sustentação. Porque a pele, ela precisa desse preenchimento. E o preenchimento que eu falo é o natural do corpo. É gordura, é músculo, a estrutura de ligamentos, a fáscia, a estrutura óssea. Tudo isso está abaixo da pele. Então, se essas estruturas estão caindo, eu preciso que elas se sustentem. Agora, imagina se você quer ir numa academia e ficar forte. Você toma colágeno para isso ou você faz exercício? Você faz exercício. Então, eu como proteína, que é a estrutura nutricional que faz com que a massa magra, com que o músculo fique estruturado. E aí você fala, bom, a massa magra é músculo, eu tô perdendo, eu tô derretendo. Ou seja, quando você olha para o resto do seu corpo, o corpo tá forte ou ele também tá flácido? É só pele? É só colágeno? Ou tem ali uma estrutura que está deficiente também? É só pele ou é estrutural? É tissular ou é muscular?
Entende? A gente precisa olhar para isso. E ao longo dos anos a gente também tem alterações ósseas que vão se manifestando ao longo do tempo, que muda também um pouquinho a estrutura do nosso rosto, tá? Mas em geral, você consegue ter um excelente resultado por meio de estímulos musculares. Exercícios faciais funcionam sim. Massagens funcionam muito, sim. Terapias manuais. Por quê? Eu sempre falo, o que faz com que um tecido fique saudável é sangue, é circulação. Se chega sangue, chega nutrição, chega vida, chega saúde, mas esse sangue precisa estar bem nutrido, bem hidratado. Aí chega oxigênio, chega nutrientes, chega tudo que ele precisa para ficar bom, para que a produção seja boa, para que a degradação seja reduzida, o sistema linfático bem ativado, para fazer a parte de limpeza. Entende? É um sistema tão perfeito, mas a gente precisa ajudar, a gente precisa contribuir com isso. Entendeu? Então, a gente vai observar. Tem alguma tensão? Geralmente, quando as pessoas têm muitas rugas, são tensões. Por isso, quando coloca a toxina, o rosto fica com um aspecto de relaxado. Só que eu posso relaxar esses músculos com as mãos. Eu posso aliviar essas tensões com as mãos. Então, a repetição das mímicas vão modulando os músculos, porque o músculo ele se modula. Ele vai sendo modelado ao longo do tempo. Então, às vezes a gente vê um idosinho com uma cara de bravo, assim, ele não tá bravo, mas ele parece que tá sempre bravo. Por quê? Modelou, ele repetiu tanto que ficou com aquela cara mais sisuda. E tem gente que você olha e vê que a pessoa passou a vida sorrindo mais. Ela até séria, a pessoa parece que tem os olhinhos mais pra cima, tem a boca já mais pra cima. Por quê? Porque modelou. Ou seja, a repetição de um movimento estrutura um músculo. Percebe? Então imagina você repetir isso o tempo todo. A gente fica no celular, fica nas telas, às vezes concentrado, com cara de bravo e não percebe. Começa a sorrir mais para ver se não muda. É um estímulo constante. Então até o nosso emocional interfere na nossa estética. Se o seu rosto tá caindo, se você tá ficando com uma cara triste, se você tá ficando com uma carinha de bravo, é porque a maior parte do seu tempo você tá fazendo essa carinha. E aí, como é que tá o seu emocional? Por que é isso que tá sendo manifestado no seu rosto? É só colágeno? Você se sente feliz? Sua vida é boa? Você passa mais tempo sorrindo, mais bravo, mais preocupado? O seu rosto vai entregar isso. Olha como é muito mais profundo. Entende? E aí a gente tem uma questão também que é postural. Então, muitas vezes as pessoas ficam, né, cabeção para baixo aqui, forma papada, flacidez de platisma. Você começa a ter alterações que vão trazer flacidez. As pessoas ficam muito largadas, o pescoço fica lá para frente, isso também traz uma alteração. Tudo isso interfere. Então não adianta só você deitar na maca e pedir colágeno. E pedir laser. Ai, faz um lavian, faz um microfocado, faz um raio... Gente, não adianta, você pode pagar uma fortuna, que você vai gastar dinheiro muitas vezes. Tem muita gente que faz e se arrepende porque às vezes doeu, foi desconfortável e não trouxe resultado, ou não durou nada. Precisa ser assim? Não. Essas técnicas são ruins? Não, desde que exista um tratamento onde essas técnicas, esses equipamentos sejam recursos complementares a um planejamento. Aí sim faz todo sentido, tá? Então, tudo isso a gente tem que considerar. A inflamação crônica, como eu falei, ela vai degradar o colágeno, ela vai reduzir regeneração e ela vai piorar a circulação. Coisas que são essenciais para que você tenha colágeno, para que você estruture isso, tá? Então, a gente tem parte de vitaminas. Então, eu listei aqui algumas coisas que são essenciais para que a gente tenha um colágeno funcional, a célulazinha ali nutridinha para oferecer pra gente essa estrutura mais firme, que é vitamina C, zinco, cobre, silício, ferro, vitamina A. E assim, tudo é necessário, tá, gente? Aqui eu só listei algumas coisas que são realmente assim, a gente olha, quando eu peço exame, isso é uma coisa que um terapeuta da beleza faz, um profissional de estética que realmente se preocupa com o paciente faz, que é pedir os exames. Exames laboratoriais, exames de sangue, para verificar como está a condição desse corpo antes de fazer algum procedimento. Porque se você tem uma baixa de vitaminas, às vezes a pessoa está anêmica e não sabe, às vezes a pessoa está com realmente alterações, e aí você pode gerar um problema, porque aí a pele não se regenera, pode gerar marcas, cicatrizes. Então a gente precisa organizar tudo isso com responsabilidade, tá? Então não é só tomar colágeno. Colágeno funciona? Tomar colágeno hidrolisado funciona? Gente, pode funcionar, mas o corpo, ele precisa de colágeno em várias áreas. Se tem alguma parte do seu corpo que precise mais, o colágeno vai pra lá. Não vai pra sua pele. Então, ajuda? Ajuda, mas você sabe se vai pra pele? Não sabe. Quando você faz bioestimulador de colágeno, você tá pondo diretamente na região onde você quer. Entende? Mas é o único recurso que existe? Não. Se você tiver com um corpo saudável, bem estruturado, vai ter reserva. Você vai tomar o colágeno e ele vai pra onde precisa, também vai pra pele. Mas o resto tem que estar bem
nutrido, tem que estar bem organizado, percebe? Então, a gente precisa ter estrutura para produzir, tá? E aí o erro mais comum é não olhar o ambiente interno, não investigar o estilo de vida e não perceber se existe capacidade regenerativa nesse corpo. Então, muitas vezes a gente olha as cicatrizes para observar se a cicatrização dessa pessoa é boa, porque isso diz muito. E a gente pergunta, tem alguma cicatriz? Posso dar uma olhadinha? Quanto tempo levou para fechar? Quanto tempo uma lesão levou para cicatrizar? Tudo isso é importante. A gente observa o cabelo, observa a unha. São sinais que a gente já fica, opa, temos uma questãozinha aqui. Vamos observar, tá? Então, o que realmente vai funcionar? A gente precisa reduzir a degradação. Então, a primeira coisa, a melhor parte de se começar é reduzir a degradação. Porque concorda que se você parar de gastar, automaticamente vai sobrar mais? Esse é um processo. Se essa produção está eficiente, é outro ponto. Mas parar de degradar é fechar o ralo, tá? Então, vamos parar de deixar vazar. Vamos lá, vamos fechar o vazamento para poder trabalhar. Então, a gente vai controlar a inflamação. E a melhor forma de controlar isso é por meio de uma alimentação regrada, um estilo de vida adequado, a parte básica, né? Sono, alimentação, água, exercício, isso é essencial para todos nós. Então, regular nossos níveis de estresse, toda essa parte que a gente já sabe, né? Respiração, gente, respirar limpa o nosso organismo, regula, traz ritmo para a nossa vida. A respiração é muito poderosa, isso não é místico, isso é pura fisiologia. Tá? Então, para a gente reduzir a respiração é uma técnica muito boa. A qualidade do sono não pode, gente, não pode deixar o sono para lá. O sono é a parte mais importante da nossa fase regenerativa. É nessa hora que o nosso corpo pode se recuperar. Então, não adianta se você dorme muito tarde, mesmo que você durma 7, 8 horas, mas se você dorme muito tarde, você está indo contra o relógio biológico. A gente tem um relógio biológico e é assim que o corpo funciona. Ah, eu sou noturno, não existe isso. 1%, sei lá, de pessoas que podem verdadeiramente ter alguma alteração genética ali, mas a gente tem um relógio biológico. A nossa criação foi feita assim, e a gente precisa respeitar isso, né? Então, você criou, vamos supor que você fez uma empresa, e você definiu o horário de chegar e o horário de sair. E as pessoas ficam chegando a hora que quer e saindo a hora que quer. O que você faz com elas? Manda embora. Adverte, né? Desconta, sei lá, mas você vai tomar uma providência, tem uma consequência. O nosso corpo tem hora para acordar, tem hora para dormir. E a gente não obedece, a gente não respeita isso. E deveríamos, porque existe toda uma estrutura hormonal que depende do sol e da lua. E isso não é místico, gente. Os nossos olhos captam a luz e entendem que acordamos, que é hora de acordar. E isso tem uma cascata interna. O cortisol é ativado através dessa luminosidade. Por isso que a luz à noite, as telas à noite são tão nocivas. Porque o corpo fica confuso. Ué, é noite, tô cansado, mas tem luz. E agora? Tenho que ficar acordado. Ele cria um estímulo. Ele fica desperto, percebe? Aí na noite, né? Quando chega a noite, quando escurece, o que acontece? Melatonina. Para que a gente possa dormir, descansar. Por isso que o ritual de abaixar volume, abaixar as luzes, buscar uma leitura, alguma coisa mais relaxante, um chazinho, se preparar, levar essa informação para o corpo de que agora é hora de dormir. Mas o principal é o sol. Então, o sol se pôs, é noite, a natureza dorme. É dia, a natureza acorda. E a gente é parte da natureza. Então nós deveríamos seguir esse fluxo. Ah, tem animal que é noturno, ok, tem animal que é noturno, mas é a maioria dos animais que são noturnos? Não, gente. Percebe? Então existem algumas características para pouquíssimas pessoas e eu acho difícil você ser uma delas. Tá? Então a gente precisa sempre observar isso, porque essa desregulação hormonal, essa bagunça que a gente faz com que o nosso cortisol fique ali bagunçado e o nosso sistema parasimpático nunca é ativado com eficiência. Então a gente fica nesse lugar de luta e fuga, estresse o tempo todo. Então a gente precisa equilibrar isso. Horário para dormir, horário para acordar, reduzir os estresses, tá bom? Então a gente precisa melhorar a circulação. Para melhorar a circulação existem várias formas. Com a mão a gente melhora a circulação. Precisa de equipamentos para isso? Não. Se você está aí na sua casa e você quer melhorar a circulação do seu rosto, basta você massagear o seu rosto. Você está gerando estímulo, você está trazendo sangue para o seu rosto. Existem formas corretas de fazer, técnicas corretas, mas qualquer pessoa consegue fazer isso. E se você é profissional, é uma forma de você atender os pacientes com grande resultado e eficiência. Mobilidade, com as mãos você também consegue. Eu posso ativar a circulação com laser, com ultrassom, com microcorrentes, com qualquer coisa que eu quiser. Eu posso usar os equipamentos e posso usar as mãos. Mobilidade, então eu preciso movimentar, soltar as estruturas que estão
presas. Então, se eu tenho muita tensão, se a minha face, os meus músculos estão ali muito presos, o que acontece? Essa oxigenação não vai acontecer, essa circulação vai ficar prejudicada, esses micromovimentos são afetados e automaticamente a pele perde o viço, a gente fica com o rosto mais opaco, a pele começa a não ter uma qualidade boa. Então, a gente precisa estimular circulação, mobilidade e oxigenação, porque isso sim traz vida, e sem isso não vai ter resposta. Não tem resposta. Nenhum tratamento vai ter resposta se você não tiver esse mecanismo básico funcionando. E vou trazer aqui um assunto polêmico. Quando as pessoas usam cânulas, quando as pessoas fazem cortes, você acaba gerando estruturas internas, muitas vezes fibroses internas e áreas, tanto que vários profissionais que usam cânulas, eles relatam: a primeira vez que eu coloquei foi mais fácil, a outra você tem que fazer um pouco mais de força. Por quê? Porque os tecidos internos, eles começam a cicatrizar. A cicatriz, ela nunca é perfeitinha. Se você tem alguma cicatriz, você consegue vê-la. Por quê? Porque cicatrizou, tudo bem, mas não ficou perfeito. Aquele tecido nunca mais vai ser o mesmo. Então, essas perfurações que acontecem, elas também geram alteração. Não adianta você falar que o tecido está íntegro. Não tá, você arrebentou ele com uma cânula. No nariz, muitas vezes, que as pessoas fazem, percebe? Então, a gente precisa entender como são os procedimentos. O que gera? O que acontece quando eu faço? Prejudica em algo ou é só benéfico? Né? Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir. Não estou aqui para falar que eu sou contra, não sou. As técnicas estão aí para serem usadas, mas eu acho importante você saber desta parte que ninguém fala. Porque isso acontece sim. E a gente precisa falar sobre isso. Ah, é mais nociva? Se você gosta, use, faça, não tem problema. Eu tô aqui para trazer uma outra visão e um outro entendimento de uma outra parte de tecido que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Certo? Não tem problema. Vamos usar tudo que a gente tem nossa, né, de recurso, mas com conhecimento, com estratégia. E sabendo que eu não vou ficar um monte de vezes colocando colágeno e a pele ali sem condição de funcionar. Então, preparo, depois eu coloco colágeno, tá? E para que não seja tão constante, para que o corpo possa ir fazendo uma produção eficiente, tá? Então, a gente tem essa correção de padrão muscular, a gente tem uma questão de suporte nutricional adequado, né? Então, sem matéria-prima não existe resultado. Aí é legal você ter uma dieta terapêutica, que no Terapeutas da Beleza vocês aprendem, né, na mentoria a fazer essas dietas terapêuticas, eu ensino dentro da medicina chinesa e do Ayurveda. Ou você pode ter uma nutricionista, eu sempre trabalho em parceria com um nutricionista, por quê? Porque a alimentação é essencial, tá? E aí sim, você vem estimulando. Então, preparei, organizei, combinei com a minha cliente, falei, olha, vamos agora? Agora a gente pode ir. E só de você resolver tudo isso na sua vida, você resolver esse estilo de vida, ou você ajudar a sua cliente, sua paciente a organizar a rotina, ela já vai ver diferença. E talvez ela nem queira mais fazer o procedimento que ela faria antes, porque ela já está mais satisfeita. Primeiro que um corpo que não está com uma inflamação crônica, o humor muda, a sensação que a pessoa tem muda, ela vai se olhar no espelho já diferente. E aí talvez ela não queira fazer o que ela queria antes, e aí vocês vão se ajustando. Ou talvez queira e tá tudo bem. Certo? Eu mesma trabalho com técnicas mais naturais, mas eu aplico a toxina. Por quê? Porque tem pessoas realmente que fazem muita mímica, e aí eu brinco, eu acabei de desamassar você e você tá aí já amassando tudo de novo. E aí a toxina vem, desde que feita com suavidade, sem travar demais, porque isso afeta, assim, a microcirculação. Então, a gente precisa estimular. Fiz a toxina? Vamos cuidar disso. Quando a pessoa faz a toxina, a gente faz uma liberação antes, depois dos 15, 20 dias a gente faz manipulações para ajudar esse corpo a ter a circulação que ele precisa, para que a toxina não fique afetando esse tecido, tá? Então, olha que legal, dá para usar de forma estratégica? Dá, mas eu preciso entender de fisiologia, eu preciso entender o que acontece nesse corpo. Então, quando você entende isso, você para de ficar testando procedimentos e você começa a, de fato, construir resultado. Sempre combinando, né, com a sua cliente que a participação ativa dela potencializa os resultados. Porque tem gente que quer que você faça por ela. A pessoa não quer fazer absolutamente nada. Nada. Então, eu tenho pacientes que têm problemas, como eu sou fisioterapeuta, eu não trabalho só com a parte estética, eu trabalho com outras demandas também. E às vezes eu vejo pacientes colocando todo o dinheiro e tempo em procedimentos estéticos, mesmo tendo questões graves para serem cuidadas. Aí valoriza a estética, mas não valoriza a saúde. Eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de situação, porque por mais que eu tente conscientizar, não adianta. É o que é prioridade para a pessoa e eu, infelizmente, não posso mudar isso. Mas eu oriento, meu papel é orientar. Tem gente que acha ruim, tem gente que acha bom porque sabe que eu tô cuidando, mas o meu papel é sempre priorizar a saúde e deixar claro qual é a prioridade.
Cada pessoa sabe de si e toda escolha tem uma consequência que pode ser boa ou ruim. O papel do profissional é ser ético, é falar sobre aquilo que o paciente e o cliente não conhecem. Então esse é o nosso papel, estudar, aprender para orientar com segurança, tá? Então a gente tem que pensar que na hora que a gente tem essa visão, a gente está cuidando de estética, de saúde e de longevidade. Então olha que legal, a pessoa vai ter longevidade, vai ter saúde e ainda autoestima, bem-estar, porque é esse cuidado integrado, tá? Então a flacidez, percebe que não é só colágeno? Não é só isso, é uma falta de organização do corpo, e enquanto você não tratar isso, nenhum procedimento vai ser suficiente, você vai continuar incomodado. Tem pessoas que fazem preenchimento e continuam flácidas. Você continua com aquelas marcas de queda no rosto, não adianta. Por quê? Primeiro que se você não trata a flacidez, você fica preenchendo e essa pele estica ainda mais. É quando acontece aquele efeito bexiga, né, que você vê que a pessoa tá inchada. Então não é isso. Não é isso, é o terreno que não tá bom, esse cuidar do terreno, automaticamente isso floresce e aí você vai precisar do mínimo de ajuste externo, que aí é aquela cerejinha do bolo que a gente fala, que é a harmonização feita com naturalidade, só aquele retoquezinho básico, que é o que deveria ser, tá? Então, me conta o que você achou dessa aula, se faz sentido pra você, se você já fez algum procedimento, me conta aqui nos comentários, espero que você tenha gostado, não esquece de curtir o vídeo e na próxima quinta-feira eu tô aqui de novo com um novo conteúdo pra vocês. Lembre-se que você pode me seguir no Doutora Cintia Nathalie pelo Instagram e também no Terapeutas da Beleza. E para quem quiser entrar na mentoria, fica o contato aqui na descrição do vídeo e vamos lá! Beleza? É ter saúde. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!